Estamos na última semana de 2016, um ano muito difícil, ano da crise econômica. E o que todo mundo deseja é que 2017 seja melhor, né? Então, para saber quais as previsões para esse ano novo que se aproxima, estamos recebendo aqui no estúdio o astrólogo Jorge Jorge. Tudo bem, Jorge? Tudo bem, Vanessa. Muito obrigada. Também, eu que te agradeço. Eu que agradeço. Pela presença, é um assunto tão bacana, todo mundo se interessa por isso, né? Eu queria que você começasse a me falar como é que a astrologia influencia na vida das pessoas. Olha, basta você já partir da Lua, né? Da influência da Lua, das marés e a influência da Lua que nós temos diariamente, nosso humor, né? Porque Lua está associada ao humor. Bom humor, mau humor, né? Eu realizo boas coisas com bom humor e não boas coisas com mau humor. Então, assim, temos a Lua e temos todos os outros astros. Nós trabalhamos com Sol e Lua, uma estrela, outra é satélite, depois de Mercúrio até Plutão somente, que é justamente essa relação que eles têm com a Terra e com o ser humano. Então, tanto a astrologia funciona no aspecto mundial, no aspecto da natureza e no aspecto pessoal também. Entendi. E cada um tem um destino na vida, né? Esta é a ideia. E as previsões para o ano que vem, que é o que todo mundo quer saber. Como é que tá? Estão boas? Olha, Vanessa, esses últimos anos que a gente vem atravessado, uma rápida colocação, desde 2010, nós tínhamos dois aspectos tensos no céu entre Urano e Plutão, que deu justamente toda essa mudança e essa revolução no mundo, não foi somente no Brasil. Sim. Em 2016, nós tivemos um aspecto tenso de Saturno e Netuno, né, que também deu uma confusão. De 2017, é até estranho falar, mas os aspectos estão mais a menos. Estão mais a menos. Em todos então, os sentidos? Nós temos o Júpiter, o astro Júpiter, que é um astro considerado de prosperidade, crescimento, oportunidade e prosperidade. Ele vai fazer aspectos tensos com Plutão e com Urano já logo no começo do ano. E esse é um aspecto de extremismo, né? Quer dizer, nós temos ainda muita coisa de ideologia, questões de crença, religiosidade ainda, com sérios problemas. Certo. Mas assim, é um ano que a gente vai ter que acertar as coisas das revoluções que nós já tivemos. Então, a partir do seguinte princípio, já que nós teremos um aspecto bom entre Saturno e Urano, isso significa que nós temos que fazer o melhor que a gente tem daquilo que a gente já conhece. Então, por exemplo, se você Sem arriscar. Sem arriscar. Se você vai arriscar no novo, você tem que ter muita certeza daquilo que você quer. Mas o melhor a se fazer agora em 17 é você mexer com aquilo que você já conhece. Você sabe quando você começa a aperfeiçoar aquilo que é teu? Certo. Isto vai de encontro também à vocação do sujeito, né? Sim, para tudo, né? É para tudo, mas tem muitas pessoas que desviam do seu caminho. Este é o problema. Quando você pergunta como a astrologia funciona, é justamente para colocar você no norte e colocar você no teu caminho, na sua trajetória de vida. Então, a melhor trajetória de vida este ano para você seguir, primeiro, é aquela que você conhece, tá? E faça muito bem. E não desista. Porque o desânimo pode ocorrer ao com longo certeza. do ano. E a gente viu aí 2016 um ano de muitos acidentes aéreos, né, Jorge? A previsão de tragédias para o ano que vem, como é que está isso? Eu vou um pouco mais adiante com essa questão de acidentes. No próprio país, no Brasil, o Brasil é do signo de Virgem, né? É considerado a data da independência. De Virgem, tem um ascendente em Aquário e a Lua no signo de Gêmeos. Por isso nosso povo é falante, comunicativo, né? Atrativo e às vezes até tolo por causa disso. Né? Deixa as pessoas se aproveitarem. Então, assim, nós temos uns aspectos tensos com o astro Mercúrio, que isso traz problemas nas vias de comunicação e nos meios de comunicação. Então, esta é uma área que nós podemos ter bastante problemas. Ou seja, endurecimento, rigidez, isso vai envolver imprensa, tá? Vai envolver a comunicação em vários setores. Questões burocráticas seríssimas, né? Teremos esse ano. Então, assim, não conte muito com rapidez ou velocidade nessas situações. Porque nós temos que ter surpresas, no aspecto de impostos, que a tendência vai ser um endurecimento de taxas e multas ao longo do ano. Resumindo, a crise vai melhorar, mas a coisa ainda vai ser um pouco mais devagar. O Temer, o nosso presidente atual, ele é do signo de Libra. Ele entrou numa época que Júpiter estava atravessando o signo de Libra. Isso o favoreceu muito, porque Júpiter é um astro na astrologia, é aquele que te dá, né, naquele momento da tua vida, prosperidade, dá conforto, te dá crescimento, te dá alargamento. Você pode aproveitar ou não. Este é o grande problema de Júpiter. Às vezes você tem muitas coisas a teu favor e você não sabe como enxugar, resumir, para que aquilo desenvolva, cresça e você dê aquele salto necessário na sua vida. Sim.
Bom, a gente falou aí do geral, né? Mas eu sei que todo mundo quer saber do seu signo, né? Isso é o mais comum. A pessoa quer Sim, saber sim. do próprio signo. Então, a gente tem pouco tempo, mas eu pedi para o Jorge tentar fazer aí uns 30 segundinhos de cada signo para a gente tentar Será que é agradar a possível? todos. Vamos lá. De acordo com os signos do zodíaco, a gente começa por Áries, né? Áries, pois é. Os arianos vêm atravessando fases, já vêm atravessando fases de mudanças sérias. E o ariano uma tendência que tem é de querer iniciar, começar, se projetar. O ariano se joga, chuta, né, quando precisa. E este ano é um ano que ele precisa puxar um pouquinho o freio. As mudanças tendem a acontecer para ele sim. Já que ele está afim de mudança, é para mudar na vida. Mudar como? Mudar profissionalmente, ver se o seu casamento já está estagnado ou acabado e terminar de vez, sabe? E correr atrás daquilo que faz sentido na sua vida. Então, para o ariano, é um ano de mudanças, é um ano de executar as tarefas dele, mas buscar o equilíbrio e investir na sua carreira profissional. Seria muito importante para o ariano. Tá aí, vamos para o próximo, Touro. Touro. Taurinos. Os taurinos estão com uns aspectos interessantes, viu? Principalmente aqueles taurinos que estão com dívidas. Olha que notícia Porque boa, o signo taurinos. de touro é um signo que está muito associado à terra e à segurança. As pessoas chamam os taurinos de dinheiristas, mas não é verdade. O taurino tem uma necessidade de se assegurar, de ter segurança. Por isso você encontra muitas pessoas de touro buscando o serviço público, né? Aquilo que vai me trazer segurança ao longo da vida. E este é um ano em que Plutão auxilia os taurinos a reconstruir a vida, a fazer uma reconstrução e uma reformulação. A conquistar a segurança que eles tanto querem, né? E acertar também as pendências que ele já tem, Sim. que ele já vem trazendo. Uma ótima E oportunidade. tem um aspecto poético aqui de artes para os taurinos. Os taurinos são regidos por Vênus, né? E Vênus é um aspecto da arte e da música. Este ano está muito importante para eles, se eles gostam de cantar, se gostam de se manifestar através de atividades manuais e tal, é um ano muito importante para eles. Bacana. Gêmeos. Os geminianos, oscilações. Eu vou deixar assim bem claro. Os geminianos Como sempre, né? Gêmeos sempre oscila. Parece que são dois em um. Pois é, essa é a ideia do geminiano. O geminiano é a dualidade que está presente nele, né? Ele gosta de A, mas gosta de B. Ele gosta de fazer milhões de coisas ao mesmo tempo e às vezes cria dispersão. Mas o que o geminiano tem de forte na vida dele é essa capacidade que ele tem de agregar muitas coisas, de buscar muita informação. Isso é muito importante. Sim. Né? E tem uns signos que não gostam de buscar informação nenhuma. E os geminianos têm algumas oscilações esse ano. Só que assim, uma dica para o geminiano, tá? Tenha sonhos que sejam realizáveis. Tá? Nada de ficar viajando sonhando, muito, né? Ou sonhando. Errado. Porque o sonho é interessante, mas desde que ele possa ser concretizado. Né? O sonho é muito interessante quando você coloca nele um projeto na sua vida. É aquela questão, você é inteligente? Como é que a gente avalia a capacidade de um ser humano ser inteligente? Quando ele consegue concretizar as suas ideias. Sim. Isso que é inteligência. É o verdade. resto é conhecimento e cultura. Verdade. Próximo, Câncer, né? O canceriano vive um ano do desapego. Desapegar-se. Abrir mão daquilo que não serve mais na vida e buscar uma individualidade forte sobre ele. Ou seja, parar de ficar acolhendo todo momento e deixar... as pessoas, os cancerianos, eles têm uma tendência a acolher, a zelar, a cuidar, a proteger. Este é um ano, não que ele tenha que deixar isto na vida dele, porque é da natureza dele. Não podemos ir contra a nossa natureza. Certo. Mas esse é um ano de desapego. Fazer mais por si e depois para o outro. Tá? Muito importante ele ficar. E assim, mudar um pouco o roteiro da vida, sabe? Sim. Se frequentam determinados lugares, mudar a localização. Tá? Vai até o seu cabeleireiro por outra rua, volta para casa por outro endereço, entendeu? Frequente outras lojas. Mudar um pouco a rotina, né? Porque vai dar um outro norte para o canceriano. Interessante. Leão. Os leoninos estão com projetos bastante interessantes esse ano, tá bem? 2 signos que estão sendo bem colocados esse ano, estão com oportunidades, são os leoninos, os aquarianos e os librianos, tá? E os leoninos estão com aspectos muito bons de projetos, de crescimento e de fortalecer aquilo que eles já têm, né? E estar sempre no comando. Então, assim, existe um esforço, porque Saturno vai cobrar dos leoninos, mas é um ano para utilizar a criatividade. Interessante. Virgem. Os virginianos estão com uma luta, né? Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes vivem uma luta este ano de 2017. Ou seja, Deus, o meu é Sagitário, lá vou eu para a luta. Algumas limitações esse ano que os virginianos têm de atravessar, né? Algumas limitações, mas também existem saídas e oportunidades de crescimento. Então, assim, existe conflito? Sim.
Para uns existem mais, vai existir mais, para outros menos. Os virginianos vão ter que lidar com duas situações também, a realidade e a fantasia. Ele vai ter que separar o que é um e o que é outro e ficar longe de gente vampira. Tá aí a dica, hein, gente? Ótimo. Libra? Os librianos, como eu falei, os librianos desde 2016 e 2017 continua até setembro, Júpiter está no seu signo e Júpiter passa num signo a cada 12 anos. E os librianos estão com Júpiter no signo de Libra. Isso favorece muito a sua vida pessoal. Ele pelo menos se sente muito mais otimista e confiante do que ele gosta, do que ele quer. Como você já citou, é o signo do presidente Temer, né? É o signo do presidente, isso mesmo, esse mês, é do primeiro decanato. Então, que bom, E né? foi um ano, assim, ele vai encontrar muitos conflitos à frente, mas ele tem algo que lhe protege, que é isso que ocorre com os librianos esse ano. Vão encontrar conflitos e tensões, mas tem situações que lhe protegem muito, tá? E que vai tirar ele das barcas furadas que ele pode entrar esse ano. Ou seja, é um ano de renovação para os librianos. Que bom. Escorpião? Escorpião é um ano para planejar, tá? Lembra que você tem que planejar, você tem que crescer, é um ano para você finalizar coisas, os escorpiões, finalizar coisas que ele já fez, né? Resolver as pendências e ter prioridades. Escorpião é um ano para ter prioridades. O que é prioridade da minha vida hoje? É daqui em diante que eu vou dar esse salto. Para isso se organizar, né? Sim. Para saber as prioridades. E agora o meu signo, Eu vou Sagitário. pular, tá? Capricórnio. Ah, vai! Capricórnio é um ano de critérios, Saturno está presente no seu signo, no signo dos sagitarianos, né? Saturno é um astro de responsabilidade, de compromisso. Então é um ano de muita seriedade. Tudo que se fizer esse ano no sagitariano, ele tem que fazer e priorizar a responsabilidade, a seriedade, a disciplina dele. É um ano de seriedade. E cuidar da saúde, tá bem? Cuidar da saúde em todos os aspectos, principalmente pele, ossos e dentes, tá? E tomar cuidado com queda, tá? O Sagitário. Mas é um ano realmente de saídas também criativas. Lembre-se que Saturno é um astro de testes e provas, tá bem? Então tem que ser muito correto este ano. Mas é assim, a justiça é feita. O que você fez de bom, de importante, vai ser recompensada à altura. Muito bom. Capricórnio? Capricórnio está vivendo uma fase de estratégia. Ele precisa saber fazer estratégias para poder mudar e colocar o norte na vida dele. É um ano de descarregar coisas, é um ano de replanejar a vida, de buscar um roteiro em si para ele, mas é um ano também muito importante de fazer escolhas, saber fazer as escolhas. Porque o astro que está transitando sobre o capricorniano é o astro Plutão. E ele pede mudanças. Então, assim, você tem duas opções. Você fazer a mudança ou deixar que o destino se encarregue delas, nesta fase. Então, é melhor você priorizar as suas mudanças, Tá não é certo, isso? é verdade. Sem dúvida. Agora, Aquário, né? Os aquarianos estão vivendo uma fase em que os dois regentes de Aquário, Saturno e Urano, estão bem com ele. Isso auxilia muito os aquarianos a terem os projetos da vida deles sendo concretizados. Então, assim, o aquariano é um signo do ar, né? É o signo do ar de conceito, de inovação e de renovação. Saturno é um astro conservador e Urano é um astro libertador. Esses dois astros estão favorecendo o quê? Projetos, casamento, relacionamento, Olha aí, tá vida bom pública, para os aquarianos, dinheiro. então, né? Isso aí. E peixes, para encerrar, é o último, Os piscianos estão com Netuno ainda na sua cola, e vai continuar. Netuno é o astro que rege o signo de peixes, e isto potencializa muito o sonho dos piscianos. Ou seja, o aspecto do seu imaginário, do seu romantismo, que o pisciano é muito romântico, ele tem um imaginário muito acentuado. Então, assim, isto tudo vai auxiliá-lo muito a ir em busca dos seus objetivos. Só que Saturno, por outro lado, que está no signo de Sagitário, vai mexer muito com o pisciano também, provocando o quê? Atrasos e obstruções. Então é um ano de testes para os piscianos, tanto no aspecto espiritual da vida, quanto no aspecto material. O que seria indicado para o pisciano esse ano é ter uma ação social, participar de movimentos sociais, se entregar, se dar e se doar, que já é a característica dele. Tá certo. Jorge, eu queria que você me falasse o ascendente para a pessoa. Ele conta muito? Como é que a pessoa tem que O ascendente que é a ver primeira isso? respiração de uma pessoa.
Tá? Por exemplo, ele só é determinado no mapa através do horário. Sem o horário de nascimento não se monta um mapa astrológico. E o ascendente ele representa a roupa que você veste nessa encarnação para você se defender na vida. Então, quando a gente fala do seu signo de nascimento, a gente fala do seu movimento interno. Então, qual é o movimento interno de um ariano? É de iniciar, do taurino, de produzir, do geminiano, se comunicar. Isto é o movimento interno, a sua natureza. Agora, o externo, como você vai buscar esse início, essa produção e essa comunicação, é o ascendente que vai fazer. Por isso que às vezes você fala assim, poxa vida, eu sou de Áries e não tenho esse pique que as pessoas têm. De repente você tem... porque a gente vê uma variação enorme, Sim. né? De um ariano para o outro, de um sagitariano para o outro. Então, de repente, realmente você tem é um o ascendente que puxa o teu freio, que é um Capricórnio, por exemplo. Ou ser de Áries com ascendente em Touro. Eu impulsiono ao mesmo tempo, eu freio porque eu preciso de segurança. Então você fica nessa dobradinha, nessa dificuldade de impulsionar o signo, né? Então, assim, o ascendente é extremamente importante, porque ele que traz a sua constituição física. Interessante. Outra dúvida que eu tenho, que muita gente comenta também, é sobre o inferno astral. Isso realmente existe, aqueles diazinhos antes do aniversário ou após? Não. É assim, o inferno astral, ele é considerado os 30 dias aos 40 dias que antecede o aniversário. Isso por causa da passagem do Sol. Por exemplo, quando você fala, eu sou do signo de Sagitário, porque quando você nasceu, nós não trabalhamos com constelação, deixando bem claro isso. A astrologia não é constelação. Nós trabalhamos com signos que são o zodíaco tropical. São símbolos de 0 a 360 graus. Então, quando você fala que o Sol estava atravessando o signo de Sagitário, sim, não a constelação de Sagitário, quando você nasceu. O Sol estava atravessando o signo de Sagitário. Ele vai fazer esse percurso durante 365 dias, sim, correto? Então, ele vai retornar 30 dias antes, ele está no signo de Escorpião, até ele entrar em Sagitário, né? Então, é quando você está pouca gasolina no carro, sabe? Você está com a energia um pouco baixa. Entendi. Então, é um período, os 30 dias que antecede o seu aniversário, é um período de reflexão. E não de inferno astral como um tema negativo. Pois é, muita gente coloca como um tema negativo. Não faça nada, não inicie. Às vezes, você passa o seu aniversário, é o período pior do que antecedeu. Então, assim, tem que ter uma lógica nisso tudo. Sim, com certeza. E a astrologia, justamente, Vanessa, trabalha com essa lógica. Tirar você da fantasia e trabalhar com o concreto, com aquilo que realmente existe, para poder nortear a sua vida. Interessante. Gente, que papo bom, né? Dá vontade de ficar aqui mais uma hora conversando, Vambora, Jorge. não tem problema. Infelizmente, o tempo aqui no ar, na TV, é pouco, mas a gente vai continuar. Eu peço para você ficar um pouquinho mais aqui na emissora, que a gente continua, então, pelo Facebook. Pode ser? Pode ser. Então, depois do jornal, a gente continua ao vivo mais um pouquinho aqui com o Jorge, para falar sobre astrologia, que eu sei que está todo mundo adorando. E obrigada pela sua presença, Eu que agradeço Jorge. a você e a todos que estão aí nos assistindo. E um bom ano para você. Tudo de bom. Ótimo ano para nós.